A madrugada ainda estava envolta pelo silêncio da noite. O vento frio corria pelas ruas vazias, e cada passo ecoava como se carregasse consigo um peso invisível. Maria Madalena caminhava decidida, mas por dentro o coração parecia despedaçado. O Mestre, aquele que havia transformado sua vida, que a havia libertado das correntes da dor, agora estava morto. Ela seguia em direção ao túmulo, levando consigo a esperança de, pelo menos, honrar aquele corpo que representava tudo o que já havia experimentado de amor verdadeiro. Mas, ao se aproximar, algo inesperado a fez parar. A pedra já não estava lá. É nesse momento que a história ganha um novo tom. O túmulo vazio, que poderia ser sinal de confusão ou de desespero, se tornaria para sempre a marca da vitória que ninguém imaginava ser possível. A morte, que parecia ter colocado um ponto final, havia sido vencida. No silêncio da madrugada, antes mesmo que alguém pudesse compreender, o impossível já tinha acontecido. Esse é o poder da ressurreição. E se você observar bem, esse acontecimento não é apenas um episódio distante no tempo. Ele fala diretamente à sua realidade, porque assim como Maria, você também conhece o peso de noites escuras, de lágrimas que caem sem resposta, de situações que parecem não ter saída. Quantas vezes você se sentiu diante de uma pedra enorme, inamovível, fechando a esperança dentro de um túmulo? Quantas vezes acreditou que não havia mais o que fazer? A mensagem do sepulcro vazio é exatamente para esses momentos. Deus age onde você não vê. Enquanto o mundo ainda dorme, enquanto sua mente está ocupada pela dor, Ele já está realizando uma obra invisível, preparando a manhã que transformará completamente sua vida. O detalhe impressionante é que Maria chega antes do amanhecer. Quando todos ainda dormiam, quando parecia não haver razão para a esperança, a vitória já estava consumada. Isso mostra que o agir de Deus não depende do seu entendimento nem do seu tempo. Ele já trabalha antes mesmo que você perceba. O vazio encontrado por Maria não era a ausência, era a presença em outra forma. O túmulo vazio é um convite a enxergar a vida sob outra perspectiva. Aquilo que parecia perdido se tornou o começo. O silêncio da madrugada deu lugar ao anúncio da vida nova. Essa experiência não foi apenas dela, é também sua, porque todo dia, em cada amanhecer, Deus oferece a você a chance de experimentar essa mesma vitória. Quando você se depara com suas próprias pedras, lembre-se, nenhuma delas é grande demais para o poder da ressurreição. Aquilo que você considera fim pode ser, na verdade, o início de uma transformação profunda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e essa manhã já começou. Assim como Maria foi surpreendida, você também pode ser. Talvez neste exato momento Deus já tenha movido pedras que você acreditava ser impossível verem saírem do lugar. Talvez o que agora parece vazio, amanhã se tornará testemunho da vida nova. A mensagem da ressurreição é um chamado para confiar, mesmo quando não se entende. É a certeza de que a última palavra não pertence à morte, nem ao medo, nem à desesperança. Pertence à vida que brota do Cristo ressuscitado. Maria foi a primeira testemunha desse mistério, e hoje você é convidado a ser também. Receber dentro de si a verdade de que a escuridão não tem poder absoluto e que mesmo quando parece não haver saída, o Senhor já preparou a vitória. Essa é a promessa que atravessa os séculos e alcança você agora. O túmulo vazio não é apenas memória, é anúncio para sua própria história. Enquanto você caminha, muitas vezes sem respostas, saiba que o amanhecer já começou, que a pedra já foi retirada, que o impossível já se tornou real. Esse é o poder da ressurreição, e é essa certeza que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida hoje. Maria Madalena saiu de casa quando ainda era noite. Seu coração estava apertado, a dor da perda pulsava em cada pensamento, mas mesmo assim, ela se moveu em direção ao sepulcro. Imagine a cena. A madrugada silenciosa, o ar frio, os olhos inchados pelo choro, os passos apressados de alguém que não conseguia aceitar o fim. O caminho até o túmulo não era apenas físico, era também uma travessia da alma. Cada passo carregava a esperança de reencontrar,
nem que fosse no silêncio da morte aquele que havia dado sentido à sua vida. Ao chegar, ela se depara com o inesperado. A pedra estava removida. O lugar da derrota estava vazio. Aquilo que deveria ser o fim se transformava em começo. Esse vazio, no entanto, não é simples de compreender. Para Maria, naquele instante, foi choque, foi confusão, foi medo. Quantas vezes não acontece o mesmo conosco? Quantas vezes Deus já moveu pedras em nossa vida, mas o primeiro sentimento não foi alegria, e sim dúvida. O coração humano tem dificuldade de acreditar no impossível, porque estamos acostumados com limites. Mas Deus não conhece limites. O sepulcro vazio não foi uma ausência, foi a prova viva de que a presença de Cristo não poderia mais ser contida por nada. O detalhe profundo é que Maria foi ao túmulo em busca de um corpo morto e encontrou a vida transbordando. Essa inversão revela um segredo espiritual poderoso. Muitas vezes, buscamos respostas em lugares de morte, tentando encontrar consolo em coisas que não podem nos sustentar. Tentamos achar vida em realidades que já se esvaziaram. Mas quando Deus intervém, Ele mostra que a vida não está onde imaginamos, mas onde Ele decide manifestar sua glória. O sepulcro vazio é um convite a sair da lógica humana e entrar na lógica divina, onde o impossível se torna realidade e o fim se transforma em início. Agora pense em suas próprias madrugadas escuras. Quantas vezes você caminha até seus próprios túmulos internos, lembranças que doem, situações que parecem insuportáveis, problemas que parecem não ter solução? Você se aproxima esperando apenas silêncio, esperando apenas a confirmação de que tudo acabou. Mas de repente, você descobre que a pedra foi movida. Aquilo que te aprisionava não está mais lá. O que parecia derrota se tornou sinal de vitória. Essa experiência de Maria é também um retrato de sua vida espiritual. O túmulo vazio nos ensina que Deus age antes mesmo de nossa chegada. Maria pensou que fosse encontrar morte, mas o Senhor já havia preparado vida. Isso significa que mesmo quando você acredita que tudo terminou, Deus já está abrindo caminhos invisíveis, já está transformando cenários, já está preparando vitórias que você ainda não consegue enxergar. O encontro de Maria com o sepulcro vazio não foi apenas um acontecimento histórico, mas um sinal permanente de que não existe pedra que Deus não possa mover, não existe escuridão que Ele não possa iluminar. O impacto dessa cena é tão profundo que ressoa até hoje. O vazio do túmulo não era para ser motivo de desespero, mas de esperança. Ele nos mostra que a ausência de Jesus naquele lugar significava a presença dele em todo lugar. A ressurreição rompeu com os limites do espaço e do tempo. Inaugurou uma nova realidade, uma nova forma de viver. O que Maria viveu naquela madrugada é a promessa viva de que sua história não acaba em dor, de que os sepulcros que você enfrenta podem se transformar em lugares de revelação da glória de Deus. E aqui está o chamado. Não fuja de suas madrugadas, não desista de caminhar até seus túmulos, porque é justamente nesses lugares de dor que Deus manifesta a maior prova de seu amor. Assim como Maria foi surpreendida pela ausência que revelava uma presença maior, você também pode ser surpreendido pela ação invisível de Deus em sua vida. Onde hoje você vê apenas vazio, amanhã pode ser o testemunho da vitória. Onde hoje você sente apenas silêncio, amanhã pode ecoar a voz que chama pelo seu nome. Enquanto Maria Madalena permanecia diante do túmulo, a confusão tomou conta de seu coração. O corpo que ela esperava encontrar não estava lá, e a pedra removida parecia um sinal de algo que ela ainda não compreendia. O medo e a dúvida se misturavam, mas havia também uma fagulha de esperança. Esse momento nos ensina algo profundo. Muitas vezes, quando Deus age, a primeira reação humana é não entender, é questionar, é hesitar. O milagre acontece antes mesmo que nossa mente consiga processar, e a fé nos chama a permanecer, mesmo sem respostas imediatas. Ao olhar para o interior do túmulo vazio, Maria não apenas se deparou com a ausência, ela encontrou uma presença que transformava tudo. O anjo disse palavras simples, mas carregadas de poder. Ele não está aqui, ressuscitou.
Perceba a lógica divina. Aquilo que parecia final era apenas começo. Deus não age de acordo com nossa expectativa limitada, mas de forma surpreendente. Ele muda realidades que parecem definitivas e faz com que a esperança floresça no lugar do desespero. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você se aproximou de situações acreditando que tudo estava perdido? Quantas vezes um túmulo emocional ou espiritual parecia definitivo? O que Maria nos mostra é que não devemos medir Deus pelos nossos limites. Ele remove pedras antes mesmo de pedirmos. Ele transforma o impossível em possível. Ele cria vida onde havia apenas morte. O túmulo vazio é um lembrete de que o agir de Deus é silencioso, discreto, mas poderoso. Ele trabalha nos bastidores enquanto o mundo ainda está adormecido. E muitas vezes a surpresa vem antes mesmo que percebamos. O encontro de Maria com o túmulo vazio também nos revela o papel da perseverança. Ela não desistiu diante da dor, não se deixou dominar pelo medo. Caminhou, aproximou-se, olhou e permaneceu presente. Esse é um ponto crucial. A ressurreição não é apenas um evento histórico, é um convite à postura de fé diante das adversidades. A vida nova, o milagre, a transformação, só são percebidos quando estamos dispostos a ir até onde a dor parece nos levar, quando permanecemos atentos, quando aguardamos com o coração aberto. Agora imagine o impacto emocional da voz de Jesus chamando o nome de Maria. Ela não reconheceu imediatamente, mas ao ouvi-lo, algo dentro dela despertou. Essa é a essência da experiência espiritual. Deus muitas vezes se revela no momento certo, na hora que ainda não esperávamos, e nos chama pelo nosso nome, nos encontrando pessoalmente. Não é apenas um chamado histórico, é um chamado diário, presente em cada situação de dor, em cada momento de dúvida, em cada instante de solidão. O túmulo vazio nos convida a refletir sobre a vida sob uma perspectiva divina. A ausência aparente é presença transformadora. Aquilo que parece final é, na verdade, o início de algo maior. A ressurreição nos lembra que a última palavra não pertence à morte, ao medo ou à desesperança, mas à vida que Deus oferece. Quando você se encontra em situações que parecem sem solução, lembre-se, a pedra já foi removida, o túmulo está vazio e a vitória está em andamento, mesmo que você ainda não consiga vê-la. Maria Madalena não compreendeu imediatamente o que estava acontecendo, mas sua persistência a levou a um encontro transformador. Ela permaneceu ali, diante do túmulo, permitindo que sua mente e seu coração fossem tocados pela presença invisível de Deus. Esse é um detalhe fundamental. Muitas vezes, a mudança mais profunda não acontece em movimentos grandiosos, mas na quietude da espera, na atenção plena ao que Deus já está realizando à nossa volta. Estar presente, mesmo sem entender, é abrir espaço para a ação divina. Quando finalmente reconheceu a voz de Jesus chamando seu nome, tudo mudou. Aquela simples palavra trouxe clareza, esperança e renovação. Ela passou da confusão ao entendimento, da dúvida à fé, da dor à alegria. Esse processo é essencial para todos nós. Deus nos encontra exatamente onde estamos, nos chama pelo nosso nome, nos lembra de nossa identidade e nos revela que a morte, a perda ou o silêncio que enfrentamos não definem nosso destino. A ressurreição não é apenas um evento passado, é uma realidade viva, disponível para quem está disposto a ouvir e a acreditar. O túmulo vazio também nos ensina sobre transformação. Nada que parecia estático permanece imutável diante do poder de Deus. A pedra removida simboliza as barreiras que Ele pode derrubar em nossas vidas, as limitações que podem ser superadas, as situações que parecem definitivas que podem se tornar novos começos. Cada dificuldade que enfrentamos, cada perda que sentimos, cada vazio que carregamos, é uma oportunidade para que Deus demonstre sua força e transforme nossa realidade. Mais do que observar Maria Madalena diante do túmulo, precisamos internalizar sua postura. Ela não se afastou da dor, não se recusou a enfrentar a realidade, mas caminhou até onde sua fé permitia. E é nesse caminhar
que o encontro com o divino acontece. Muitas vezes, Deus age silenciosamente antes mesmo de percebermos, preparando momentos de revelação que transformam completamente nossa perspectiva e nossa vida. Ao refletir sobre o túmulo vazio, somos convidados a reconsiderar nossas próprias pedras e sepulcros. Onde você sente que não há saída, onde tudo parece perdido, é exatamente onde a ressurreição pode se manifestar. O que parecia fim pode ser início. O que parecia vazio pode transbordar vida. O que parecia derrota pode se tornar vitória. Assim como Maria Madalena, precisamos estar atentos, dispostos a caminhar, a ouvir, a reconhecer a voz de Jesus em nossas vidas, permitindo que Ele transforme cada dor em esperança, cada silêncio em presença, cada ausência em testemunho de vida nova. Enquanto Maria Madalena se mantinha diante do túmulo, um turbilhão de emoções atravessava seu coração. O choque, a dúvida e o medo se misturavam com uma sutil esperança que ainda não compreendia. A ausência do corpo de Jesus e a pedra removida desafiaram tudo o que ela conhecia, tudo o que seu coração poderia processar. Esse instante nos ensina uma verdade profunda. Quando Deus age, nem sempre compreendemos imediatamente. O milagre precede a compreensão e a fé nos convida a permanecer, mesmo quando a lógica humana insiste em questionar. A voz de Jesus chamando seu nome transforma a confusão em clareza. Maria não reconhece de imediato, mas ao perceber quem a chamava, seu coração desperta. Esse é o ponto crucial. Deus muitas vezes nos encontra nos momentos mais inesperados, nos surpreende e nos chama pelo nosso próprio nome. Ele não nos trata como multidão, mas como indivíduo, tornando cada encontro íntimo e pessoal. Essa experiência nos mostra que a ressurreição não é apenas um evento do passado, mas uma realidade que toca nossas vidas, nos oferecendo esperança, renovação e transformação. O túmulo vazio é mais do que um local desocupado. É símbolo de transformação. A pedra removida representa barreiras derrubadas, limitações superadas e situações aparentemente definitivas que se tornam novos começos. Cada dificuldade, cada perda e cada silêncio pode se tornar um espaço para que Deus manifeste sua força e poder. A ressurreição nos ensina que o impossível se torna possível quando confiamos em sua ação, mesmo antes de compreendermos como ele trabalha. A postura de Maria Madalena nos ensina perseverança e atenção ao agir de Deus. Ela não fugiu da dor, não se afastou do sofrimento, mas caminhou até o túmulo e permaneceu presente. Muitas vezes, é na quietude da espera e na presença paciente que o encontro com o divino se revela. Deus age silenciosamente, nos bastidores de nossas vidas, preparando momentos de revelação que podem transformar completamente nossa perspectiva e nossa história. Refletir sobre o túmulo vazio nos leva a reconhecer nossas próprias pedras e sepulcros. Onde sentimos que não há saída, que tudo está perdido, é justamente onde a ressurreição pode acontecer. O que parecia fim pode ser começo. O que parecia vazio pode transbordar vida. O que parecia derrota pode se tornar vitória. Assim como Maria, precisamos estar atentos, dispostos a caminhar e a ouvir a voz de Jesus, permitindo que Ele transforme cada dor em esperança, cada silêncio em presença, cada ausência em testemunho de vida nova. Quando Maria Madalena finalmente reconheceu a voz de Jesus, tudo mudou dentro dela. O choque e a confusão deram lugar à alegria e à compreensão. Ela passou da dúvida à certeza, da dor à esperança viva. Esse é um ponto essencial para a nossa própria vida. Muitas vezes, Deus age silenciosamente e precisamos apenas estar atentos, dispostos a ouvir e reconhecer sua voz. A ressurreição não é um evento distante, é um convite diário para perceber que mesmo quando tudo parece perdido, a vida nova já começou. O encontro de Maria nos mostra que a transformação verdadeira muitas vezes exige paciência e presença. Não se trata de grandes gestos ou de soluções instantâneas, mas de manter o coração aberto, de permanecer mesmo diante do desconhecido.
É nesse espaço de atenção e espera que Deus manifesta o impossível. A pedra que parecia intransponível é removida, o túmulo que parecia fechado se torna sinal de esperança, e a morte que parecia definitiva é vencida. Cada um de nós tem seus próprios túmulos, sejam eles dores, perdas ou medos. Assim como Maria caminhou até o túmulo, somos chamados a nos aproximar de nossas dificuldades com fé, mesmo sem ver resultados imediatos. O vazio que encontramos pode ser o início de uma revelação poderosa, porque a ressurreição transforma o fim em começo, a ausência em presença, a derrota em vitória. O túmulo vazio nos ensina também sobre a intimidade de Deus com cada pessoa. Ele nos chama pelo nome, individualmente, mostrando que cada vida é valiosa e que cada experiência de dor pode se tornar um testemunho de sua ação. Quando reconhecemos sua voz, nossa perspectiva muda. A esperança renasce, a fé se fortalece e a vida ganha sentido, mesmo em meio à adversidade. Esse é o poder da ressurreição. Ela não depende de nossas circunstâncias ou compreensão. Ela nos mostra que Deus é capaz de transformar o impossível em real, de remover pedras que pensamos ser intransponíveis e de trazer luz aos lugares mais escuros de nossa vida. Assim como Maria foi surpreendida, cada um de nós pode experimentar a mesma alegria, a mesma renovação, o mesmo chamado à vida nova. Permanecer atento, ouvir, reconhecer e acreditar são passos essenciais para vivenciar plenamente essa realidade divina.